Paz do Senhor para os irmãos? Amém. Graças a Deus. Tiago, carta de Tiago, capítulo 3. Desde já Irmão, é com muito temor, tremor e muita alegria que eu estou aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao pastor por essa confiança, porque o púlpito desta igreja foi confiado a Deus por Deus ao nosso pastor. Então, ele tem nos confiado, né? Quero também agradecer, estender a gratidão aos jovens, juventude desta igreja, e em especial na pessoa do coordenador Márcio, que tem nos convidado para pregar a palavra de Deus. Irmãos, não tem como eu participar de um culto na direção de jovens e não remeter à época quando o Senhor me chamou, os 17 anos, e eu me lembro, sempre que tem culto de jovem, eu me lembro, todas as vezes que eu estava pregando, dirigindo, e vou dizer para os jovens, aproveite, porque passa muito rápido. Tenha pressa de nada, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque no momento de tudo Deus vai mostrar para vocês. Uma coisa eu posso dizer a vocês, Deus tem bênçãos para a vida de vocês. Deus é com vocês, tá? E Deus, Ele ajuda, e Ele como que eu vou dizer? Deus, Ele tem uma maior tolerância com os jovens, de que com o ministério, de que com os irmãos, porque Deus sabe que o jovem ele tem a força, mas lhe falta às vezes sabedoria. Então Deus é com vocês. Não deixe o inimigo acusá-los de nada. Tiago, capítulo 3. Todos acharam? Carta universal de Tiago, no capítulo 3. Diz assim o versículo 1. Eu vou ler só até o 10. Se der o tempo, nós vamos até o 18, mas só até o 10 por enquanto. Tiago, capítulo 3, diz assim: Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim, o 5, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. A igreja pode tomar assento? Obrigado, varão. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler, ele foi escrito por Tiago. É claro que, se foi escrito por Tiago, a Bíblia diz que existiam três Tiagos.
E por qual Tiago foi escrito essa carta? O primeiro Tiago que a Bíblia diz é o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não poderia ter sido esse Tiago, porque os irmãos vão se lembrar da ocasião em que Nero prendeu Pedro e Tiago. Lembram? Porém, Tiago, diz a palavra de Deus, que foi passada a espada. Nero matou. Ou seja, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, não pode ter sido porque ele foi morto no início. E essa carta é datada depois da morte, bem depois da morte de Tiago. Então não foi Tiago, filho de Zebedeu. Existia um outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu. Só que se formos examinar tanto as tradições, vão dizer que ele não tem influência na igreja. Embora fosse um apóstolo, ele não tinha grande influência na igreja de Jerusalém. Dentro da igreja. E aí, resta o outro Tiago. Que Tiago é esse? Tiago, irmão de Jesus. E muitos vão chamar Tiago, o irmão do Senhor. Interessante que antes de falar sobre o texto que lemos, melhor, falando sobre o texto, querendo começar, eu gostaria de algumas curiosidades, algumas coisas sobre esse Tiago. Porque esse Tiago, em João capítulo 7, versículo 5, vai nos mostrar, vai nos informar que ele não cria em Jesus. Ele não era convertido. O irmão do Senhor não era convertido. E aí eu posso até imaginar a situação. A Bíblia diz que Maria era virgem. Amém. Mas ela foi virgem até Jesus. Depois de Jesus, aí refuta e acaba com qualquer divindade de Maria, Maria teve outros filhos. Ela conheceu José e nasceu, dentre esses filhos, nasceu Tiago, o irmão do Senhor, depois de Jesus. E aí eu imagino a situação, Tiago, talvez na infância, vivendo com Jesus, na adolescência com Jesus e na juventude com Jesus, até Jesus começar seu ministério. E agora ele vê Jesus pregando. Ele não leva a sério aquilo. Ele fala, não, esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Eu conheço desde pequeno. Porque profeta de casa não tem honra, irmão. Profeta de casa não tem honra. Pregador bom é um pregador de fora. Pregador de dentro não prega. E às vezes o de fora não orou, não jejuou, não buscou a face do Senhor. Mas, o de fora pregou. Irmãos, porém, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, Paulo diz que Jesus apareceu ao seu irmão Tiago. E a partir daí ele se converte. E agora, irmão, a Bíblia começa a dar vários relatos que ele se torna o líder da igreja. Paulo, em Gálatas, vai dizer que ele era reputado, ele, Pedro e João, como coluna da igreja. A primeira coisa que eu tenho para te dizer hoje, você está orando ou conhece alguém da tua família que não creu no Senhor, que não crê no Senhor? Ele pode não ter crido no Senhor ontem, mas hoje ele pode crer. Ele pode não crer hoje, mas amanhã continue orando que ele pode crer. Porque Tiago não cria em Jesus. Tiago, esse aqui que lemos, ele não está entre os 12 quando Jesus chama e seleciona. Porque era irmão. Mas depois que o mestre ressuscita, o próprio Tiago, ele nem se apresenta como irmão. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pode olhar no capítulo 1. Tiago, ele se converte. Antes não cria, agora crê. Creia que ainda que exista alguém na tua família que não crê, em nome de Jesus,
amanhã ele vai poder crer, porque Tiago não cria. E mais, Tiago virou líder da igreja. E algo interessante, irmãos, é que Tiago, eu acho que Deus é tremendo. Tiago, ele vai abordar sobre palavra. Tiago, ele passou muito tempo de convivência com Jesus. E Jesus, irmão, foi o único homem que dominou as palavras com perfeição. O próprio Tiago diz: nenhum homem domina a palavra. Se você vê um homem dominando a palavra, esse é perfeito. E o único que pregava, falava, os soldados voltavam maravilhados, ninguém falou com esse homem, era Jesus. Então, é algo que Deus já vai trabalhando. Você vê que essa doutrina, Deus deixou quem dar? O mestre Tiago. Quem? Porque por mais que Tiago não cria, ele conviveu com Jesus e o Espírito Santo, eu acredito que lembrou a ele todas as formas que Jesus lidava com as palavras. Ele teve um convívio muito grande com Jesus. E aí, irmãos, Tiago, ele aborda esse tema. Irmãos, nós devemos ter cuidado em abrir a boca. A Bíblia está cheia de exemplo de pessoas que abriu a boca, jovem. A Bíblia fala de um adolescente de 17 anos de idade. Ele não teve cuidado em abrir a boca. Gênesis 37. Irmãos, Deus deu o sonho a José. 2 sonhos. Pode ir lá no texto. Pode ler o contexto, pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Não há assim, ó. E Deus deu o sonho a José e disse: agora vai lá e conta para os teus irmãos. Tá assim lá? Você não vai encontrar Deus dizendo: vai e conta. Não. Deus não disse para José contar. Ele, como homem, como um jovem inexperiente, foi lá e abriu a boca. E a Bíblia diz, Gênesis 37, que aquilo deixou os irmãos dele mais irados. Eles ficaram com mais raiva ainda. Ah, é? Tu está dizendo que vai reinar sobre nós? E José não vigiava também, porque a Bíblia também não diz que o pai dele... A Bíblia diz o seguinte, ó, que o pai dele falava assim, ó: José, vai lá ver como estão os seus irmãos e ver como é que está o gado. Queria saber se eles estavam bem, mas a Bíblia diz que José trazia má reputação. Em outras palavras, José abria a boca e começava a falar. Fazia fofoca dos irmãos. Ó, eles fizeram isso. Irmão, cá para nós, ninguém gosta. Se você chega no trabalho e abre muito a sua boca, se você, qualquer lugar, se você está num grupo de colega na escola, se você abre muito a sua boca, alguém vai ficar chateado. Pô, tudo ele fala. Tiago está preocupado com a igreja, porque ele é mestre, ele vai dizer aqui, e nós vamos entrar também sobre isso no versículo 1, ele é um mestre. Ele se tornou um mestre, ele vai se intitular mestre. Então ele precisava doutrinar e ele percebeu que havia uma deficiência, havia um grande problema em saber usar as palavras, em saber se expressar, problema na língua. Irmãos, Tiago era mestre. E Tiago vai falar o seguinte aqui, irmãos: muitos não sejam mestres, sabendo que receberão maior... A igreja pode repetir? O mestre recebe o quê? Mais aplauso? Não, vou pedir um jovem, em nome de Jesus, pode ler algum jovem? No capítulo 3 de Tiago, só o versículo 1. Meus irmãos, muitos não sejam... Pode ler, jovem. Muitos não sejam o quê? Maior juízo. Significa o seguinte, irmão. Tiago não está desencorajando a ninguém, tá? A ser um mestre, a ensinar ou a pregar. Mas, irmãos, não tem como alguém que prega, alguém que ensina, alguém que dá aula,
não se preparar, não entender que a posição que ele está ali é uma posição muito séria, é uma posição que requer de Deus, Deus vai requerer muito dele. É o que Tiago está dizendo. É o que Tiago está dizendo. Então eu não posso ser um professor de escola dominical e pegar a minha revista no dia, no sábado. Acabei de ver Netflix, Amazon e vou lá. Deus, o Espírito de Deus vai fazer. Irmãos, quantos homens de Deus choravam? Mude. Sempre os livros de Mude você vai encontrar ele falando. Escola dominical, chorava. Quantos mestres que querem ser mestre, que dizem mestre, querem ser professor? Tem gente me ouvindo também, né? Eu vou perguntar. Isso não é indireto. Eu vou perguntar e você responde para você mesmo. Quantos já choraram por seus alunos? Quantos já pensaram, Senhor, é a minha oportunidade de falar, eu quero falar da tua palavra, não deixa eu falar nada de mim? Porque talvez tenha alguém entrando lá querendo se matar. Talvez tenha alguém lá com a vida perturbada. E eu não posso subir no púlpito. Eu não posso ter a oportunidade para ensinar e ficar falando de mim mesmo. E ficar jogando indireta. E ficar contando um monte de coisa que nada tem a ver com a palavra de Deus. Porque essas coisas não vão salvar. Paulo disse, eu prego a Cristo e esse crucificado. Eu não estou pregando farisaísmo. Eu não estou aqui inventando nada. Eu não estou vindo aqui para mostrar que eu sou mestre. Eu estou pregando Jesus. O poder de Deus. Loucura para os que se perdem. Paulo pregava Jesus. O professor tem que se preocupar em pregar Jesus. Eu concordei com o pastor. Ele falou, irmão, púlpito não é lugar de indireta. Púlpito não é lugar de você perder tempo e ficar falando de tantas coisas. Fala da palavra. O mensageiro, escute isso, guarde para todo sempre. Numa guerra, o rei ou o governante, ele queria dar uma mensagem. Ele dava a mensagem, ele fechava a mensagem e selava. O mensageiro não abria. Ele entregava do jeito que ele recebeu, ele entregava a mensagem. Ele não acrescentava nada. Mestre, professores, pregadores, pastores, presbíteros, seja quem for, é o que Tiago está dizendo, entregue a mensagem como Deus te deu. Acabou. Não tem que acrescentar nada. O pastor prega 3 horas. Você tem a mensagem. O que Deus te deu é para 3 horas? Não, não é. Então prega até onde Deus te deu. Eu aprendi, irmão, muita coisa, graças a Deus, pelo Espírito de Deus. Tem um irmão que ele falava, irmão, preste bem atenção, coisas boas você vai guardando. Na mensagem, imagine um semáforo, porque uma hora vai ficar vermelho, e quando ficar vermelho é para você parar. Senão você vai começar a falar de você mesmo. E aí começa a falar, aí hoje o pastor perguntou, sai, já viu pregação ruim? Aí todo mundo levantou a mão, né? Aí vai ficar assim, vai entrar para a estatística. Em vez de fechar a boca, não, mas eu vou falar. Irmão, é o que Tiago está falando. Quer ser mestre? Quer ensinar? Espere maior rigor de Deus para você. Deus não vai cobrar de um mestre. Irmão, Deus não vai cobrar de um mestre o que ele cobra de quem fica sentado. Diante do Senhor, como eu gosto de ouvir. Robson, demagogia? Não, diante do Senhor, irmão. Eu já falei, pastor não estava, porque eu não gosto de ficar elogiando, que eu não quero servir de, como eu vou dizer, de uma pedra para aguçar a vaidade de ninguém. Então eu não gosto de ficar elogiando assim. Mas, irmão, eu já falei, tem homens de Deus que se eu tivesse numa igreja, eu poderia ter 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Estou no púlpito e está lá. Pastor Hernandes, pastor Paulo Rodrigues Lima, pastor Moisés, e o cara fala assim, você vai pregar? Irmão, diante de Deus, eu falo assim, tem 3 ali para você usar.
e vai ser muito mais usado do que eu. Ouvir é melhor, irmão. Escute isso. Deus fez 2 ouvidos e uma boca. Deus já está dizendo alguma coisa para a humanidade. 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. E quem não fala, não erra. Aprendi isso. Eu quero falar, estamos vivendo numa época em que todos, ou quase todos, vou tirar todos, deleta todos, vamos dizer, quase todos, a maioria, querem ter lugar de fala. Muita gente, todo mundo também não, muita gente quer ter lugar de fala. Aí quer falar, quer ensinar, hoje você joga no Google, YouTube, o camarada querendo ensinar, ensinar como vai correr. O camarada ensinando a correr, eu falei, meu Deus do céu, será que eu não sei correr? Ensinar a respirar, eu falei, meu Deus, esse tempo todo eu não aprendi a respirar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ter um canal. Aí fala. Outro dia no Instagram, eu parei de seguir ele. Eu falei, bem feito, irmão, Deus me perdoe. Uma página de teologia, eu sigo muitas páginas de teologia. Aí o irmão começou a falar. Irmão, me ajuda e vamos fazer uma vaquinha. Aí eu estou lendo o texto. R$1 porque eu fui processado. Por que ele foi processado? Ele pegou uma postagem que ele viu numa igreja, de um irmão brincando com fogo, mencionou o irmão, mencionou a igreja e tacou no Instagram. Irmão, a pessoa pegou aquilo ali, processou ele, estava ele lá. Tem que pagar, a justiça mandou eu pagar 5 mil. Paga os 5 mil, quem mandou tu abrir tua boca grande? Como diz a Joyce Maia, eu e minha boca grande. Quem mandou você querer difamar alguém? Deus não mandou você abrir a boca. Porque a Bíblia diz, se tu vê teu irmão pecando, tu vai até ele. Tenta consertar. Tenta, irmão, traz na Bíblia. Ele não ouviu, chama mais um. Outro dia um pastor virou para mim e foi falar de outro pastor. Não é do campo aqui não, tá, irmão? Tu já viu o que aconteceu com o pastor fulano? Irmão, na hora eu falei para ele, você já foi lá falar com ele? Não. Falei, por que tu está falando comigo? Eu vou resolver alguma coisa? Tu vai resolver alguma coisa? Não. Rapaz, vá lá e mostra. De repente ele não está vendo, ele está achando que está certo. Tu mostra na Bíblia que ele está errado. Talvez tu vai ganhar ele. Mas não, irmão, as pessoas gostam. Eu estava no culto de Santa Ceia. Domingo passado, não foi, pastor, na Matriz? Domingo retrasado, então. Santa Ceia na Matriz. E passou rápido, o tempo passa rápido. E aí, o pastor presidente Samuel Rabelo, ele contou um fato, irmão, sobre pessoa que gosta de falar muito, gosta de ver da vida dos outros. Um irmão, isso lá na Matriz, tá? Que eu estou contando aqui. E ele falou que isso aconteceu na igreja do saudoso pastor Malafaia, pai do Gilberto Malafaia, pastor Gilberto Malafaia. E um obreiro, escute isso, irmão, um obreiro, parece que no centro da cidade, estava passando de carro e viu um outro conversando com uma menina que faz programa. E aí aquele obreiro parou o carro e foi assistir. E ficou lá, rapaz, presbítero da casa do Senhor. E começou. Aí o camarada subiu. Quando o camarada subiu de um lado, ele saiu com o carro do outro, foi correndo atrás do pastor. Entra no gabinete do pastor. Pastor, o senhor não vai saber o que eu vi. Olha, pastor, presbítero fulano, que o senhor ia consagrar evangelista. E aí começou a falar. Diz que o pastor Samuel, que o pastor Gilberto Malafaia começou a chorar, irmão. E falou, irmão, você ficou esse tempo todo olhando, em vez de consertar, ajudar o teu irmão, pegar ele pelo braço e falar, meu irmão, sai daí, tu é homem de Deus, em nome de Jesus, sei lá, Satanás, tirar ele de lá, você deixou ele cair para vir me contar aqui. Olha a língua, irmão. Veneno. Só que ele não contava que o pastor Gilberto Malafaia era homem de Deus. O outro vai receber a disciplina? Sim. Mas ele, o pastor, percebeu que ele também não era digno de confiança. Porque
um homem ou uma mulher de Deus não pode ter esse tipo de sentimento no coração. Falar. E aí, irmãos, Tiago, tratando sobre isso, ele vai falar sobre a língua. E eu até botei aqui, irmão, sobre as características da língua humana. Primeira característica, está no verso 5 do texto que lemos. Ela é pequena. Pequena, mas se gloria de grandes coisas. Às vezes, irmãos, se eu pregar, foi boa, é para a glória de Deus, eu não posso ficar me vangloriando. Ah, meu Deus, a pregação foi uma benção. Ajudei o irmão. Mão esquerda fez, direita não precisa saber. Mas fica se gabando. Fica se gabando de grandes coisas, irmão. Não podemos querer fazer as coisas e deixar a língua. Temos que vigiar com a língua, irmão. A segunda característica da língua que Tiago diz aqui, e que eu pude perceber no texto, é que a língua é fogo. Irmão, a língua é fogo. Você pode olhar que ele diz, a língua é fogo, verso 6. Irmãos, fogo queima, fogo destrói, fogo faz um desastre. E interessante que a Bíblia diz que não havendo maldizente, a contenda cessa. Não havendo lenha, cessa o fogo. A lenha é a fofoca. A lenha é que ele disse e me disse. Vai levando, mas não tem mais lenha. Se não tem mais lenha, acabou. Não vai ter fogo. Então, irmão, não permita que a tua língua seja fogo, porque Tiago está dizendo, a língua é fogo. E em Provérbios está dizendo para nós. Provérbios está dizendo para nós, irmãos, Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga. Sem fofoca não tem como seguir, irmão. Irmão, chegou em você. Vamos orar. Eu conheci umas irmãs, irmã Maria Cândida, na juventude. Eu gostava muito de conversar com as irmãs. 17 anos, irmã de oração, irmã Maria Cândida, irmã Maria Leonarda, irmã Aparecida. Hoje estão todas no Senhor. E, irmão, nunca vi nenhuma delas no portão. Eu estou dando testemunho, nunca vi. A irmã Maria Cândida, eu entrava na casa dela, ela ficava na varanda dela. Nunca vi ela no portão para lá e para cá. E outra, se você chegasse a falar do pastor lá, ela falou, irmão, vamos orar, irmão. Vamos orar. O pastor já tem muito problema. Vamos orar. Sabe? Ela acabava com a lenha. Ela não deixava propagar para pegar fogo, não. Ela acabava. O crente tem que ser assim. Não deixar propagar, porque é fogo. E o fogo, não sei se tem bombeiro entre nós aqui, depois que pegou fogo, irmão, para apagar, irmão, um negocinho pequenininho, pegou fogo, já era. Pode pegar balde, eu tive uma experiência, a Dani estava comigo. A Dani, o que foi, amado? Quase que ela dirigiu o carro. Falei, vai, eu tinha ensinado ela. Aí eu larguei o carro porque um amigo, o carro dele estava pegando fogo. Irmão, eu levei o meu extintor, não apagou. E o rapaz jogava água, e eu falei, meu Deus, o troço não apaga. O fogo é assim. Depois que alastra, não é mais fácil impedir a lenha? Dar mais combustível? Porque a gente não sabe, irmão. Vai manchar a reputação do irmão. Você não sabe se é verdade. O pastor outro dia disse aqui, e isso acontece muito. Que alguém estava batendo em outra pessoa
ali, ele falou que um dos funcionários dele até bateu também. Por quê? Não sei, estavam batendo, eu vou bater também. Sabe por quê? Alguém falou. Ah, deve ser bandido. Aí você nem sabe de nada. Ah, então todo mundo bate, vai batendo. Assim que mataram uma mulher de Deus. Falaram que ela raptaram, estava com a Bíblia, bateram na mulher. Por causa de mentira. Outra coisa que Tiago, a característica da língua, Tiago bota aqui, está no texto, eu consigo ver, é que ela contamina, irmão, todo o corpo. Verso 6, parte B. Irmão, Jesus disse em Mateus 15, 18, que o que sai da boca contamina. Porque o que sai da boca está no coração. Nós precisamos vigiar com a nossa palavra, irmão. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Às vezes o que você e eu falamos, estamos entristecendo a Deus. Porque você acha que Deus se alegra quando você fala algo de alguém? Não, irmão. Deus não se alegra disso, não. Ah, tinha um louvor antigo da Shirley Carvalhais. Mais errado que alguém esteja, nós devemos por ele orar. Sabe por quê? Porque pode acontecer. Eu conheço alguém que falava assim, ó, eu nunca vou cair. Aí metia malha em todo mundo. Até que eu acredito que Deus permite. Tá bom, então, vou tirar minha graça. O pastor falou isso hoje. É a graça de Deus que nos mantém em pé. Aí Deus tira a graça dele e permite aí cair. Mas também gostava de julgar. Gostava de apontar. Tem que orar. Ora pelo irmão, ora pelo jovem. Ah, jovem não tem mais jeito, não. Eu estava, jovens. Era o Madenil e o presidente, chamava presidente, Flávio vai lembrar. Presidente era o Valdec. Irmãos, um pastor, olha só como a gente não pode julgar. O pastor pregando, ele pregou muito, muito. Eu era jovem. Isso é da idade do nosso irmão Rafael ali. E na matriz, o rapaz pregava e pregava. E ele era pastor, um jovem pastor. E ele falou que o jovem entrou no gabinete dele e falou, pastor, eu pequei, estou mal, não estou bem, isso e aquilo. E ele, não vou orar. Aí daqui a pouco entrou uma pessoa endemoniada. E aquele jovem, eu estava lá, eu vi esse testemunho. E aquele jovem, no susto, ele falou, em nome de Jesus, sai. E o demônio saiu. E aquele jovem entendeu que Deus ainda estava com ele. Aí imagina as línguas falando, mas isso é aquilo, outro. Deus estava com ele, mas as línguas querendo que jogar o jovem para fora. Mas Deus provou aquele pastor que Deus ainda estava com ele. E ele falou, aí o pastor falou assim, poxa, eu preciso botar alguém em determinada área da igreja. E Deus falou com ele, é ele. Pode pôr ele. E aí o pastor falava, mas eu olhando, humanamente falando, eu poderia fazer um mau juízo. Mas Deus estava com ele. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado em abrir a boca para falar, é homem de Deus. O Robson, fulano, aquele ano. Eu sou homem de Deus, irmãos. A minha maior pregação tem que ser com a Dani. Eu fico inconformado. Se eu não for bem, e não sou um perfeito não, tá, irmão? Pode conversar com ela, ela vai dizer, não é perfeito. Mas, irmãos, eu fico inconformado se eu não for bem lá com ela. Aqui, irmão, eu estou pregando a palavra, mas tem um pastor para pregar. Mas lá para ela só tem eu. E tantos outros lugares que você vai, só tem você. Então, imagina. É porque a gente prega muito contra o adultério, né, irmã Márcia? Contra o adultério, com fornicação, isso é pecado. Amém, irmão? Isso é pecado. Mas tu não vê ninguém pregando sobre fofoca. O pastor fala, ninguém dá testemunho, eu sou ex-fofoqueiro. Mas isso é um mal. Provérbios 6,19 diz que 6 coisas Deus abomina e a 7ª ele detesta, aquele que semeia a contenda entre irmãos. Semeia a contenda. Provérbios numera lá. 3 são voltados para a língua. Língua mentirosa. Falsa testemunha. E aquele que semeia contenda entre irmãos. De 7,
3 é relacionado à língua. Irmãos, temos que ter cautela. 4, é inflamada pelo inferno. Irmãos, a Bíblia diz, 1 Samuel, que um homem chamado Doeg, ele usou a língua dele para causar devastação. O episódio é o seguinte: Davi, ele sente fome. E aí ele vai a Aimeleque. Não tem comida. E Aimeleque simplesmente dá a Davi a sua espada, que era dele, que ele matou Golias, e dá o pão. Doeg vê. Davi vai embora. Doeg, irmão, com aquela língua inflamada pelo diabo, vai até Saul e distorce tudo. Diz que ele consultou a Deus e começa a falar. O que Saul faz? Saul vai até Aimeleque, o sacerdote, e diz: eu vou matar você e toda a sua família e todos os sacerdotes. E assim Saul faz, por causa de uma palavra distorcida. Às vezes, estava evangelizando numa boca de fumo. Ouvi fulano, estava fumando. Aí passa para o outro, aí o outro chega. Estava fumando, estava cheirando e ainda estava sentado. Aí o outro estava fumando, estava cheirando e estava bebendo. Quando chega lá no final, já está tudo distorcido. Foi nada daquilo. Não procurou saber, não procurou ver, não orou, mas propagou. E isso causou a morte, irmão, do sacerdote Aimeleque. Palavras distorcidas, inflamadas pelo inferno. Tiago diz que é inflamada pelo inferno. Irmãos, estamos vivendo Twitter, tu vê tantas pessoas difamando a outras pessoas. Até pouco dia um técnico teve que sair do clube porque alguém falou que ele cometeu um crime, coisa que já tinha pago e não pago, e a pessoa não procura ouvir os dois lados, e vai fazendo julgamento, e vai difamando reputações, destruindo. Irmão, preste atenção. Quando você difama alguém ou fala mal de alguém, porque calúnia você está imputando crime, artigo 138. Difamação é como se você imputasse a pessoa aquilo que ela não fez, é você pegar a conduta da pessoa e manchar. E injúria é você atacar a dignidade da pessoa. Tudo isso é punido na nossa lei. E na lei de Deus muito mais. Porque eu já falei, Deus abomina essas coisas. E irmãos, aí você vê a pessoa difama a outra. E aí você conhece aquela historinha, irmão, né? Do saco de pena. Lembra? Aquela historinha que a pessoa pega. Você difamar uma pessoa. Mas antes de eu dar esse exemplo, eu queria te dizer uma coisa que eu ouvi e você vai entender melhor. Eu ouvi de um professor, ele é juiz lá em Brasília, se chama Luiz Aragonês. Ele dá aula no curso Gran Cursos. E ele trouxe uma tese, uma ideia inteligentíssima sobre você difamar e depois não poder consertar. Porque o artigo 5º, no inciso 5, diz que a pessoa tem direito de resposta proporcional ao agravo. E esse professor e juiz, lá em Brasília, que dá aula, ele fala que nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai ser, o direito de resposta vai ser proporcional, e eu vou explicar o que ele estava explicando. Exemplo, alguém numa rede de comunicação com 4 milhões de telespectadores. Olha, fulano adulterou,
fulano sonegou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, 4 milhões, meio-dia. Aí, essa pessoa que foi caluniada, ela vai entrar na justiça e o artigo 5º, inciso 5º, vai dar direito a ela de resposta, proporcional ao agravo. Só que quando ela for nesse mesmo horário, nessa mesma rede de comunicação, pergunta aos irmãos, qual é a garantia que aqueles 4 milhões de pessoas que ouviram aquela difamação vão estar ouvindo novamente? Hein? Ou seja, pessoas que não ouviram o pedido de desculpa vão continuar achando que aquela pessoa realmente fez. E aí entra aquela historinha da pluma dentro do saco. Vai lá para o alto, joga ao vento, agora cata. Consegue? Não consegue. Você manchou a reputação de uma pessoa, você falou uma inverdade e agora não dá mais para consertar. É por isso que Deus abomina isso. Deus odeia essas coisas. Língua mentirosa, difama. Deus abomina, irmãos. Irmãos, porém, para resumir, para já encerrarmos, talvez alguém está falando assim, mas irmão, e eu que não sou crente, você está falando aí, mas... Ou outros vão dizer, mas eu não fiz fofoca, eu fecho a minha boca. Quem falou que é só fofoca? Até um conselho errado, nós temos que vigiar. Quantos casamentos são desfeitos por causa de um conselho errado? Vai, menina, termina mesmo. Vai, menino. Casa, não casa. Ninguém pede orientação a Deus. Aí vai dando conselho. E, irmãos, e tem peso. Tem peso. Às vezes são pastores, é um pregador, é um professor, é alguém que já está há muito tempo na igreja, aí vai falar, faz mesmo ou não faz. Sem a direção de Deus, e a pessoa faz. E aí arruma um problema para a vida dela. Foi fulano que me aconselhou. Palavras. Não soube segurar a língua. Não soube vigiar. E, irmãos, certa feita, talvez, irmão, para encerrar, alguém pode estar pensando, Robson, será que essa mensagem não é só para a igreja? Ou que tem a ver essa mensagem comigo? E eu te digo, te respondo da seguinte maneira, está em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus disse, porque por todas as palavras impensadas, em algumas traduções, ou frívolas, ou ociosas, que o homem proferir, ele dará conta no dia do juízo. Vou repetir, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus disse, todas as palavras que o homem disser, impensada, ociosa, ou frívola, eles darão conta no dia do juízo. Nada é ao vento. Ah, eu falei, acabou, passou. Não. Fica registrado. Aí Jesus completa no 37. Porque por tuas palavras você pode ser justificado e por tuas palavras você poderá ser condenado. Irmão, é muito sério. Quantas pessoas... Olha, isso começou, se você ler o contexto de Mateus 12, que eu acabei de ler, o 36 e 37, tudo começa, irmão, no contexto, foi porque os fariseus, os escribas, aqueles líderes judeus da época, eles começaram a atribuir a Satanás o que Jesus estava fazendo. Mas eles faziam deliberadamente. Porque muitos deles falavam assim, ninguém pode ser de Deus e fazer o que ele faz.
Só que eles queriam mostrar para o povo que não, é Satanás, é Beelzebu que está usando ele. Começavam a falar. Aí originou isso. Aí Jesus, olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vocês estão dizendo que eu expulso por Beelzebu. Toda palavra ociosa, impensada, frívola que vocês disserem, vocês vão dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras você pode ser justificado e por tuas palavras você pode ser condenado. Temos que ter cuidado. Quantas pessoas hoje dizem, meu Deus, minha salvação, aí proferem uma palavra ruim, é o meu dinheiro. Meu Deus é o meu dinheiro. Meu Deus, a minha salvação é a minha religião. Começa a falar coisas, irmãos, que entristecem a Deus. Começa a proferirem palavras de maldição. Outros, vocês já viram, xingam ao Senhor. Blasfêmias contra o Senhor. Começam a blasfemar. Começam a murmurar. Irmão, murmuração, burbúrio. A murmuração fez o povo perecer, irmão. O povo ficava murmurando, falando, reclamando. Eu imagino o povo reclamando um com o outro e falando, e os anjos de Deus ouvindo aquilo, e o Espírito de Deus ouvindo aquilo, o Senhor ouvindo aquilo, e aquele murmurinho, até que Deus falou assim, chega! Só Moisés, só Josué, Caleb e o jovem de 20 anos para baixo vai entrar na terra. Estão falando demais. Vou matar todo mundo no deserto. Palavras. Irmão, Deus está no céu. Não te precipites com a tua boca a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. A gente quer falar. Irmão, deixa eu te passar algo aqui. Desceu agora. Vou falar igual aquele esfregador. Como que Deus quer te responder? Como que Deus vai te responder? Se tudo que você fala em segredo com Deus, você abre tua boca e fala. Deus não pode levantar um vaso e falar. Estávamos na oração, Deus falou com uma irmã lá, respondeu uma irmã aqui. Se ela ficou com Deus ali, ela ouviu. Na consagração lá do pastor Marco Bandeira. Se eu tenho um segredo com Deus e fico com Deus, guardo com Deus aquilo que Deus me revela, os sonhos, as coisas que Ele disse para mim, e eu oro e eu falo com Deus, Senhor, fala comigo aqui. Ninguém sabe. Deus vai falar. Ninguém vai ouvir, ninguém vai perceber, irmão. Às vezes, numa palavra do pregador, num gesto. Senhor, se for isso, o Senhor vai... Lembra de Gideão? Senhor, o Senhor está comigo? Então o Senhor vai molhar aqui. Aí Gideão era desconfiado. Aí Gideão, Senhor, mas isso a gente sabe. Mas bem provável dele ter falado só ele e Deus. Senhor, mas tu... Agora eu quero ver, agora eu quero que molhe, não só o algodão, agora eu quero que você por fora. E Deus confirmava. Se você pedir resposta a Deus, mas você abre muito a boca, como é que Deus vai falar contigo, meu irmão? Falou algo com Deus, guarda teu segredo com Deus. Fica quietinho, é você e Deus vai responder dentro da tua oração. E você vai saber, amém. Ninguém sabia disso, nem meu marido, nem minha mulher. Eu orei nesse propósito, eu orei falando com Deus assim, e Deus me respondeu exatamente assim. Mas se você pede a Deus para que Deus responda assim, você levanta e fala para todo mundo, eu pedi a Deus para me responder assim. O inimigo também ouviu. Todo mundo ouviu. Aí o camarada até na carne, aí onde dá ver um vaso, você vai receber um carro. Claro, tu está falando para todo mundo que queria um carro. Camarada não é bobo. Vou carro. Aí você vai ficar assim, foi Deus ou não foi? Não, mas o irmão não é mentira. Se você ficasse quietinho, você saberia que era Deus. Mas abriu a boca. Até nisso nós temos que ter prudência, irmão, para sermos bem-sucedidos na presença de Deus. E para fechar, irmãos, Romanos 10, 9. Olha o poder da palavra. Carta de Paulo aos Romanos. Se confessares ao Senhor Jesus com tua boca e creres em teu coração que o Senhor ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Confessar com a boca. Crer com o coração. Tem que confessar, irmão. Tem que confessar. Mas eu cresci na igreja, eu nunca confesso. Tem que confessar, irmão.
No batismo, é por isso que os pastores perguntam: você crê em Jesus? Crê em Deus? Crê em Jesus como teu Salvador? Só tem que confessar, irmão. Confessa com a tua boca. Crê com o coração e você será salvo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.